A minha alma tem tédio de minha vida, dará livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma, direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber porque contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sob o conselho dos ímpios. Tem tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que com o barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, como queijo, me não coalhaste. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficências me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração, bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Cheio estou de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo, porque pois me tiraste da madre. Ah, se então dera o espírito e olhos nenhum me vissem, então fora como se nunca houvesse sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias, cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como escuridão. Capítulo 11. Então respondeu Sofá, o Namatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar. Os homens zombarás tu, sem ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, mas na verdade, oxalá Deus, que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizeste saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice. É ineficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus, e a sua sabedoria é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer mais profunda ela do que o inferno? Que poderás tu saber mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, que o impedirá? Porque ele conhece os homens vão e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparar o teu coração, estende as tuas mãos para ele,
Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, e te lembrarás dele como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã, e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará, muito acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Capítulo 12 de Jó. Então Jó respondeu e disse: na verdade que só vós sois o povo, convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas, eu sou risão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto serve de risão. Tocha desprezível é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às animárias. A cada uma delas tu ensinarás, e às aves do céu, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo, quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como para dar provas comidas? Com os idosos está a sabedoria, e a abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselhos, entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Diz que ele retém as águas e se secam, e as larga e transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis, e ata o cinto aos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala, e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica as gentes, e a faz perecer. Dispersa a gente, e de novo a reconduz. Tira o coração aos chefes da gente da terra, e os faz vaguear pelo deserto sem caminho. Nas trevas andam as apalpaderas, sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós sabeis, o sei eu também, não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos, que não valem nada. Oxalá vós calasseis de todo o que isso seria a vossa sabedoria. Ouve agora a minha defesa,
e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Se vos ia bom, se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, e as vossas alturas como alturas de lodo. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito? Duas coisas somente não faças para comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, tu responde-me. Quantas culpas e pecado tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento, e perseguirá o restolho seco? Porque me escreves contra mim coisas amargas, e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Também põe os meus pés em cepos, e observa todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome como o vestido ao qual rói a taça. Capítulo 14 de Jó. O homem nascido de mulher é de poucos dias, e cheio de inquietação, sai como a flor, e se seca, foge também como a sombra, e não permanece. E sob este tal, abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o ninguém, visto que os seus dias estão determinados contigo. Está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como um jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas morto o homem, e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá de seu sono. Oxalá me escondesse na sepultura, e me ocultasse, até que a tua ira se desviasse, e me pusesse um limite, e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver?
todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia, afeiçoar-te a obra de tuas mãos, mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco. E amontoas as minhas iniquidades, e na verdade caindo a montanha, desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias a fogo pela terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevalece contra ele, e ele passa, tu mudando seu rosto e despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Ele acusa Jó de impiedade, capítulo 15. Então respondeu Elifaz o Temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta a ciência do vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem, e com razão com que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus. Porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos, os idosos, muito mais idosos que o teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa se oculta em ti? Por que te arrebata o teu coração, e por que piscais os teus olhos para virares contra Deus o teu espírito, e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi te contarei, o que os sábios anunciaram e que o ouviram de seus pais, o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas mais que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe dá aperto a mão, assombra-no a angústia, e a tribulação prevalece contra ele, como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso. Se embraveceu. Arremete contra ele com dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas largas, e habitou em cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estava a ponto de fazer-se montão de ruínas.
não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas a chama do fogo, secará, e os seus renovos e o assopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumará, e o seu ramo não reverdecerá, sacudirá as suas uvas, verde como as da vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebe o trabalho e produzem a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Capítulo 16. Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas, como esta, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim estas palavras de vento? O que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falai, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma. Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Na verdade, agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado a minha magreza, já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário. Seus olhos contra mim, abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e na mão dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço, e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Quebranta-me com quebranto sob quebranto, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o saco e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sob as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência, as minhas mãos de ser pura a minha oração, a terra não cubras o meu sangue, não haja lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o fiador do homem pelo seu amigo, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Capítulo 17 do livro de Jó. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo, e os meus olhos não contemplam as suas amarguras. Prometo agora dar-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão, porque aos seus corações encobriste,
o entendimento pelo que não exaltarás. O que o lisonjeando fala aos amigos, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles, pelo que já se escurecerão de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os restos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mão irá crescendo em força. Mas na verdade tornai todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim. O caldo das trevas, se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá viver? Ela descerá até os ferrolhos do céu, quando juntamente no pó teremos descanso. Ele acusa Jó de presunção e impaciência, capítulo 18. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do teu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, a sua lâmpada sobre eles se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribarão. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto, e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, sim, primogênito da morte, devorará os seus membros, será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, e espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz lançará nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e resto nenhum dele ficará na sua morada. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com Já 10 vezes me envergonhaste.
Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes, embora haja eu, na verdade, errado comigo, ficará o meu erro, se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu próprio. Sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, mas não há justiça, o meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar, e nas minhas veredas posso, pois trevas da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda, pois longe de mim, a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu parvo se fez estranho, e a minha mulher e a minha súplica ao filho do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne vós não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.